Bom, gente, vamos continuar nossa leitura desse texto intitulado As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem. É um texto de Jorge Lukács, é um texto de 1968, é um artigo sintético, né? Lukács expõe aqui a sua proposta de ontologia do ser social, né? De forma muito sintética, que é um rascunho, né, onde, em poucas páginas, ele condensa uma série de elementos que depois ele iria, né, desenvolveu, né, na ontologia do ser social, que são vários volumes, são 2 volumes, né? Mas aqui esse texto, ele é um texto básico, quer dizer, as pessoas que tiverem interesse em começar a entender o que é a ontologia do ser social, eu indicaria a leitura desse texto e o acompanhamento dos nossos podcasts, porque nós estamos lendo, estamos comentando, estamos, inclusive, desenvolvendo alguns elementos, alguns conceitos, mas aqui ele parte, evidentemente, um conceito fundamental, é o conceito de trabalho, né? O conceito de trabalho, que é o modelo da praxe social, né? O trabalho é o modelo da praxe social, né? O conceito de biologia, o conceito de reprodução social, o conceito de estranhamento, né? Que é o último capítulo da ontologia de ser social. O último capítulo da ontologia de ser social se intitula o estranhamento. E Lukács ele tem um conceito muito específico de estranhamento, né? Quer dizer, o conceito de estranhamento em Lukács, ele é um conceito muito especial, é dele, né? Não se confunde com outros marxistas, né? Por isso que Lukács, o marxismo de Lukács é o marxismo de Lukács. Não necessariamente é uma mera repetição de Marx, né? É um desenvolvimento, ele parte, é claro, de Marx, ele parte de Hegel, de Marx, e desenvolve, né, com toda uma reflexão pensando os problemas do século XX. Né? Lukács vai falecer em 1971, né? E nós estamos onde, Matheus? Aqui nós paramos onde, você lembra? A página 17 vai começar um parágrafo bem no final aqui da minha, é a página 17. O parágrafo começa já com o trabalho mais primitivo. Certo, então na página 17 nós já estamos, então, já se encaminhando para o final, é isso? Se for na Ainda tem. página 17, na minha página 17, É, praticamente falta só um parágrafo para concluir o texto. Mas na tua página 17, qual é o parágrafo que você. ele está na minha página 17, ele está no último parágrafo, mas não é ainda para concluir o texto. Ainda falta alguns parágrafos para concluir o Ah, texto aqui no meu. Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétimo. É o sétimo parágrafo, contando de trás para frente. É o sétimo parágrafo para concluir o texto, contando de trás para frente. então, pronto. Então, no meu deve ser a página 15, porque é o parágrafo que começa assim: todavia, a elevação da adequação ao gênero, é isso? Não, é um anterior. É o anterior a esse. Já, Já com o trabalho. já, com, já com o trabalho mais primitivo, é isso? Exatamente. Pronto, então é isso. Então a gente vai começar a ler esse parágrafo, sem esquecer que ele já coloca esse elemento fundamental do que ele entende o que é o estranhamento. O Exatamente. estranhamento é a alienação da personalidade humana. Pronto, se alguém perguntar para o que é o estranhamento para Lukács, é a alienação da personalidade humana. Quer dizer, é a obstacularização do devido à personalidade.
quer dizer, do devir humano dos homens, né? Outra expressão muito utilizada pelos Lukácianos, né? O devir humano dos homens, né? O que, na verdade, é o seguinte, é o que eu particularmente tenho utilizado, e eu não sei por que não se utiliza muito, né? O conceito de sociometabolismo da barbárie. O sociometabolismo da barbárie é exatamente essa alienação da personalidade humana. Quer dizer, quando eu digo nós vivemos num tempo de barbárie social, né? É por isso que eu falo barbárie social, porque não é a barbárie política, a barbárie histórica, a barbárie de outros tipos, neolítica, pré-histórica, aquilo que a gente, né, às vezes confunde barbárie com violência, com situações que a gente encontra, por exemplo, na criminalidade, ou aquelas situações que nos impactam, né, que nós dizemos, mas que barbárie, tal. Não, não, a barbárie social, ela é muito sutil, ela é oculta, ela é sinuosa, ela se impõe, inclusive, como normalidade, ela tem um elemento de positividade, ela é isso que nós vemos no mundo de hoje, né? Quer dizer, que nós temos uma sociedade da barbárie social, que é a sociedade da alienação da personalidade humana, né? Desse devido à personalidade. E essa obstaculização, Matheus, antes da gente prosseguir, eu queria só esclarecer, ela tem um sintoma. Qual o sintoma dessa alienação da personalidade humana, desse, desse obstáculo para o devido à personalidade? É o particularismo, né? É quando você não consegue ir além da generalidade muda, você fica imerso no ensimesmamento. É uma expressão que eu utilizei no meu livro Dimensões da Precarização do Trabalho, ensimesmamento. Mas é o que o Mesaros, o que o Lukács fala, né, como sendo particularismo, né, aquelas individualidades é, particularistas, muito particulares, quer dizer, não consegue, né? E a expressão hoje maior desse particularismo é, por exemplo, o identitarismo. O identitarismo é um sintoma do sociometabolismo da barbárie, né? Quando as pessoas começam a se grudarem olhando para o umbigo, aí vão olhar para aquilo que é menor, ele não tem mais, se perde essa dimensão da generalidade, né? Da generalidade humana, do gênero humano, né? Você não consegue mais pensar, você pensa é, só no particularismo, quer dizer, você deforma aquilo que de um certo modo vai diferenciar os homens dos animais, porque os animais eles são incapazes de generidade, né? Eles são incapazes de generidade, do ser humano genérico, né? O jovem Marx utilizava essa expressão que vinha de Feuerbach, né? Ser humano genérico, né? Ser um ser genérico, né? Quer dizer, os humanos eles têm essa característica, eles são um ser genérico, né? Só nós somos um ser, temos essa capacidade de ser genérico, né? Os animais não têm essa capacidade, né? Eles não se identificam, eles não se veem como fazendo parte de um gênero, né? Eles estão imersos naquilo que é o particularismo do instinto, né? É, então, essa alienação da personalidade humana, ela é a alienação daquilo que nos distingue, né? Quer dizer, aquilo que nos distingue dos animais de uma forma mais profunda, né? Que eu diria que se manifesta através desses fenômenos que hoje nós identificamos na cultura, né? Que é o identitarismo na sua forma mais singular, né?
Bom, dito isso, vamos fazer a nossa leitura para tentar entender melhor a posição lukácsiana. Vamos lá. Então, aqui, já com o trabalho mais primitivo, a adequação dos homens ao gênero deixa de ser muda. Todavia, no princípio e em sua imediaticidade, ela se torna apenas um ser em si. A consciência ativa do respectivo contexto social economicamente fundado. Por maiores que sejam os progressos da socialidade, por mais que seu horizonte se alargue, a consciência geral do gênero humano não supera ainda essa particularidade da condição do indivíduo e do gênero, dada em cada oportunidade concreta. É interessante aí. O que é que você gostaria de comentar aqui nesse parágrafo? Bom, ele, essa estava relendo aqui, né? Porque a gente às vezes vai lendo e não consegue assimilar assim de primeira aquilo que ele está colocando, né? Mas essa imediaticidade, né? Todavia, no princípio, em sua imediaticidade, ela se torna apenas um ser em si. Né? A consciência ativa do respectivo contexto social economicamente fundado, quer dizer, o sujeito nessa particularidade, né? Ele não consegue superá-la, né? Ele não consegue encontrar ali aquilo que está no texto que a gente estava discutindo antes, né? Que o Tertullian está falando quando o Lukács retoma Hegel, né? Falando dessa questão da ética, né? E dos imperativos, né? Do sujeito, daquilo que é imperativo para uma individualidade, só para aquela individualidade, só para aquele sujeito, e do que é imperativo para a sociedade. Da diferença, depois que ele vai... O Lukács sempre fala isso muito na entrevista do bourgeois e do citoyen, né? Do burguês e do cidadão. Né? Essa coisa que lá no Hegel vai fundar essa discussão que o Lukács está fazendo aqui, né? Da imediaticidade e da superação dessa imediaticidade, né? E compreendendo a sua particularidade, poder superá-la, né? Uma consciência geral, um ser humano genérico, um ser humano para si, né? Uma possibilidade de ação ética, né? De uma ação que supere essa alienação e que possa produzir o desenvolvimento da personalidade, né? Ou seja, que possam coincidir o desenvolvimento das forças produtivas, desse polo do ser, né? Que é o polo social, e o polo da individualidade, né? Desse sujeito que está se pondo, mas não simplesmente para dar conta dessa imediaticidade, né? Ou pautado nessa imediaticidade da particularidade histórica, mas superando, né? Superando, tendo a compreensão, tendo consciência e podendo superá-lo. É isso que eu vejo aqui que ele está traçando esse caminho, né, para fazer essa discussão. Não sei se eu falei muito. Não, interessante isso daí. Você colocou um tema que, veja bem, eu não sei se está fácil aí para você em mãos o livro Essenciais são os livros não escritos. Você tem aí fácil à mão? Acho que sim, está aqui. Tenho sim. Vamos ver aqui na página 133. 133. Já que essa nossa discussão, ela às vezes pode remeter a outros textos para esclarecer. Na página 133, o Lukács ele comenta sobre a questão da democracia dos conselhos, né? Porque o ideal para ele, quer dizer, para ele, Lukács ele é de uma geração em que o socialismo era a democracia dos conselhos.
né? Para ele, o socialismo é um socialismo conselhista, né? Ou seja, soviético, né? Sovietes, tal, conselhos, tal. E a democracia dos conselhos significa a democracia da vida cotidiana. Quer dizer, é a forma mais autêntica de democracia, é a democracia da vida cotidiana, que é aquela que começa ali na raiz, na vida cotidiana, né? Não é a democracia representativa, a democracia liberal, que essa é a forma mais inautêntica, porque ela está distante da vida cotidiana, né? Então, o Lukács aqui ele comenta sobre a questão da autogestão democrática, né? Que deve ser aquilo que de fato deveria se espalhar, né, para que o povo realmente decida sobre as questões mais importantes. Quer dizer, você está lidando com questões concretas quando se fala, né, isso que ele está discutindo aqui, né, quer dizer, a revolução dos conselhos de trabalhadores em todos os caminhos do socialismo. A única forma que ele via de renovar o socialismo, na época, a União Soviética, os países socialistas do leste europeu, era resgatando essa democracia dos conselhos. Essa posição era uma posição de esquerda de toda a escola de Budapeste. Se você for pegar, por exemplo, Agnes Heller, Jorge Marcos, Andra Agedos, Ferenc Ferrer, quer dizer, todos esses húngaros, né, marxistas húngaros, próximo a Lukács, todos eles buscavam pensar a questão da democracia da vida cotidiana, né, que é a democracia dos conselhos. Os conselhos foi uma experiência muito rica, mas muito trágica, né, que existiu lá naquele período lá de 1918, 1919, né? Você tem na Hungria, você tem na Alemanha, você tem na Itália, você tem em alguns lugares, teve na União Soviética, né? A União Soviética ela é todo o poder aos sovietes. O que eram os sovietes? Era o conselho, né? Era um conselho de soldados, operários e camponeses. Quer dizer, na verdade, esse é o único sentido que você possa dar a essa discussão sobre a ética, né? Porque a ética diz respeito à vida cotidiana. A ética não é uma discussão abstrata, filosófica, como se tem no sentido tradicional de ética, assim como de ontologia, né? Se fala em ontologia, aí pensa numa metafísica, é uma coisa distante. Não, é ontologia do ser social. E a ontologia do ser social é a ontologia da vida cotidiana, né? E aqui na página 138, 138, 138, deixa eu ver se é a página aonde ele vai discutir o quê? Ele vai discutir essa questão, não é 138, me enganei, é 134, aonde ele vai explicar, isso aqui é interessante. E é muito interessante porque numa entrevista o Lukács ele é mais claro do que quando ele escreve, porque todo mundo é mais claro numa entrevista do que quando, né? Aí ele vai responder sobre, né? Eles pedem para o Lukács desenvolver mais amplamente esse pensamento sobre a democracia da vida cotidiana, né? É interessante que ele tem um livro que eu tentei encontrar esse livro, não sei se foi publicado em algum outro idioma que não seja o húngaro. Eu encontrei em língua húngara, né, Literatura e Democracia, um livro publicado em 1947, aonde ele fala que o homem completo, ou melhor, o homem por inteiro, é aquele que age no campo social. Olha que interessante. O homem completo ou o homem por inteiro é aquele que age no campo social, né? Quer dizer, exatamente aquilo que o neoliberalismo detonou, né? O neoliberalismo detonou o homem por inteiro, é coisa do estranhamento, né? Que tem a ver com a questão do campo social, da sociabilidade, né? Da responsabilidade, que é um conceito importante também, Lukács, né? Que é social, né?
Na página 134, seria interessante ler só esse parágrafo para ficar mais claro para nós algumas coisas. Quando ele diz aqui, Lukács diz assim, olha só, você está conseguindo acompanhar aí, 134? Sim, estou aqui. Penso, isso é Lukács falando, penso que se trata aqui de um dos princípios fundamentais do marxismo, daquilo que Marx, quando jovem, se ocupou nas teses sobre Feuerbach. Criticando Feuerbach, Marx afirmou que ele, ao se voltar para o materialismo, se restringe à natureza, na qual, de fato, comparecem os gêneros do mundo da natureza orgânica. Mas esses gêneros, como diz Marx em reprovação a Feuerbach, né, esses gêneros são mudos, né? São mudos. O leão é um leão indivíduo, pertencente ao gênero do leão. Mas o leão indivíduo não sabe disso. Não sabe disso. O leão não sabe que ele é leão, né? Quando caça, procria ou ensina seus filhotes, quer satisfazer as próprias necessidades biológicas, enquanto, sem saber de nada disso, serve a seu gênero, representa seu gênero. Então, o gênero do leão é um gênero mudo, né? Do leão, do gato, quer dizer, dos animais, é um gênero mudo. Por quê? Porque ele serve ao gênero, mas não sabe qual é o gênero dele, né? Aí ele diz, mas o que entende Marx ao dizer que, quando se fala do gênero humano, não se pode mais considerá-lo um gênero mudo? Essa é a questão. Essa é a diferença entre Marx e Feuerbach. Porque quando Marx fala em gênero, um gênero humano, ele não está falando de um gênero mudo, como Feuerbach pensava que havia na natureza, né? Quer dizer, Marx quer afirmar na realidade que o homem é uma unidade análoga, indivisível, de indivíduos e de gênero humano, assim como o é o leão entre os animais, ou, se preferir, a erva entre os vegetais. Todavia, o homem, ainda que em um nível muito primitivo, é membro consciente de uma tribo. Essa é a questão. Então, isso tem a ver com a consciência. A consciência, ela é muito importante. É por isso aqui, nessa posição do Lukács, o fato de ser consciente de uma tribo, consciente de um grupo social, consciente de uma sociedade, né? Quer dizer, o fato de ele ser membro já o eleva daquela impotência na qual se encontra o gênero puramente biológico. E aqui comparece uma dialética particular. A exigência do gênero em direção ao indivíduo, a manifestação das obrigações do indivíduo em relação ao gênero e sua recíproca influência, seja sobre o desenvolvimento do indivíduo, seja sobre o do gênero. Isso fez com que o homem se tornasse homem. Quer dizer, o devir humano dos homens. Quer dizer, esse movimento aqui, essa manifestação do gênero em direção ao indivíduo, o indivíduo em direção ao gênero, e o desenvolvimento do homem, quando considerado seriamente do início até hoje, é por isso o verdadeiro e próprio conteúdo de toda a história. Lukács ele tem uma muito, vamos dizer, eu não vou dizer otimista, mas ele tem uma visão de que a história para ele, ela é objetivamente é algo que tem essa dimensão, vamos dizer, irreprimível, né? Como é que se diz? Irredutível. Ele diz, o desenvolvimento do homem, quando considerado seriamente, do início até hoje, é por isso o verdadeiro e próprio conteúdo de toda a história. Se acrescentarmos agora aquilo que Marx disse em seu tempo, isto é,
que todo o desenvolvimento que temos atravessado, e esse desenvolvimento é enorme, já que se confrontarmos a faca de pedra com a bomba atômica, é impossível não ver esse progresso. Tudo isso, segundo Marx, é somente a pré-história da humanidade. Quer dizer, Lukács ele tem uma visão, uma leitura de processo civilizatório muito forte, de progresso, né? Da faca de pedra até a bomba atômica, você tem um desenvolvimento objetivo, né? Isso é muito forte. Isso é uma posição dele. O homem começará a sua verdadeira história apenas no comunismo, quando houver posto de lado todos os entraves da sociedade de classe. Isto é, se considerarmos o homem contemporâneo e seu comportamento em relação ao gênero, devemos saber que estamos ainda na pré-história. Interpretarei tudo isso deste modo. O problema substancial do gênero na pré-história consistiu sempre na contraposição a todas as exigências individuais do singular. E as exceções no curso da história ocorreram onde esses dois elementos coincidiram plenamente, né? Que dois elementos, quer dizer, quando coincidiu as exigências individuais do singular com o gênero, né? Então, isso daí é o que ele considera algo que é supremo, né? Coincidir indivíduo e gênero, né? Isso é questão da ética. A questão da ética é exatamente isso. É essa elevação, né? Essa elevação que é muito interessante, que isso ele fala na estética, ele fala na catarse, né? O Gramsci na política fala na catarse, que é elevação. É claro que quando fala em catarse está pensando na tragédia, né, grega tal, mas é esse sentido de indivíduo para o gênero, né, e do gênero para o também né, das exigências individuais do singular, né? Isso é muito interessante. E aqui prossegue, eu não vou ler, a gente já, né? Essa questão de que o desenvolvimento do indivíduo, né? E a aceitação voluntária do dever de seguir os comandos do gênero. Essa é a questão. Agora, nós estamos tratando de algo que o capitalismo neoliberal fez totalmente ao contrário. É impressionante. Você lê Lukács, a gente está lendo Lukács aqui, se a gente for ver, é exatamente o contrário do que fez o neoliberalismo, né? Quer dizer, é como se esses últimos 30, 40 anos aí de contra-revolução, né? Porque a gente tem que pensar um sentido muito mais amplo de que o neoliberalismo ele é uma contra-revolução, né? Se nós pensarmos os anos 60 como a época né, de muitos conflitos sociais, crise do imperialismo, tá, aquela coisa toda, negros, estudantes, né? Na época que o Lukács morreu, estava uma coisa doida ali, uma crise profunda, crise estrutural do capital. Mas o que a gente vê a partir dos anos 70, você tem uma contra-revolução muito profunda, que é exatamente para quebrar isso daqui, né? O desenvolvimento do indivíduo, ele não é mais colocado seguindo os comandos do gênero, é seguindo os comandos do particularismo criado pela ideologia, né? Vai quebrando a classe, vai afirmando a questão dos particularismos, dos individualismos, né? Aí entra o pós-modernismo, entra toda isso que nós vemos nos últimos, aqui no Brasil é muito claro, né? Então, eu penso que Lukács, ele é muito importante, porque o Lukács, ele nos ajuda a ver como nós estamos dentro de uma contra-revolução do capital, né? Quando o capital ele atinge exatamente isso que você leu,
Matheus, que é a questão dos progressos da socialidade, né? Quer dizer, vai nos afastando do fim da pré-história. Pelo contrário, nós nos aprofundamos na pré-história, né? No momento em que o desenvolvimento objetivo nunca foi tão superior, porque se a gente for pensar na inteligência artificial, né? Isso mostra que objetivamente você tem um processo civilizatório, mas ao mesmo tempo a deformação da personalidade humana chegou num ponto que eu não encontro, né, uma dimensão na história do século XX, né, nem na época do fascismo, nem na época do fascismo. Eu posso estar fazendo uma afirmação muito polêmica aqui, mas nem na época do fascismo, do nazismo, você teve essa alienação da personalidade como nós temos hoje com o neoliberalismo, né? Porque pelo menos naquela época, e quem diz isso não sou eu, né? Quem falava isso era Agnes Heller, né? Você tinha uma questão de um dever moral. As pessoas tinham um dever moral, as pessoas resistiam, lutavam, né? Quer dizer, você tinha resistência, você tinha luta de classes, basta ver a luta que se fez. Você fez uma guerra, né, para lutar contra o fascismo, né? Você tinha todos elementos que, de um certo modo, expunham aquilo que era, vamos dizer, uma forma de barbárie, né? Mas com barbárie social você não tem isso, porque é uma coisa sutil, suave, íntima, é um intimismo, né? Essas formas de cancelamento, essas formas de particularismo que quebram a visão do coletivo, do campo social, da classe social, da solidariedade humana, né? Da responsabilidade, né? Que é uma questão ética, né? Que quer dizer, você tem um problema ético muito profundo. Lukács nos ajuda a entender como é esse buraco profundo que é a falta, né? Quer dizer, é uma crise ética que nós vemos hoje. Mas ética no sentido ontológico, não é no sentido, vamos dizer, moralista, né? Que às vezes a gente pode pensar, quando se fala em ética, Lukács ele leva muita confusão, porque as pessoas, às vezes, que não entendem, elas acham que, falou em ontologia é uma metafísica, falou em ética é um moralismo. Quer dizer, não tem nada a ver. Ele está falando aí da vida cotidiana, né? Eu acho que, nesse parte aqui do texto, chegou no ápice dessa discussão. Vamos lá, eu acho que eu falei demais, mas eu acho que deu para esclarecer muita coisa, espero. Muita coisa, vamos lá. Ele continua assim, então. Todavia, a elevação da adequação ao gênero jamais desaparece completamente da ordem do dia da história. Marx define o reino da liberdade como um desenvolvimento como um desenvolvimento de energia humana que é fim em si mesmo, como algo, portanto, que tanto para o homem individual quanto para a sociedade tem um conteúdo suficiente para transformá-lo em fim autônomo. Antes de mais nada, é claro que uma tal adequação ao gênero pressupõe um nível do reino da necessidade, do qual, no presente momento, ainda estamos muito longe. Só quando o trabalho for efetiva e completamente dominado pela humanidade, e, portanto, só quando ele tiver em si a possibilidade de ser não apenas meio de vida, mas o primeiro carecimento da vida, só quando a humanidade tiver superado qualquer caráter coercitivo em sua própria autoprodução, só então terá sido aberto o caminho social da atividade humana como um fim autônomo.
É isso. Algum comentário? Esse parágrafo ele é muito rico também. É, eu acho que vale a pena comentar aí, Giovanni, essa questão do trabalho superar esse primeiro carecimento, ser o primeiro carecimento da vida, né? Como a possibilidade de superação, porque porque o trabalho nesse texto, né, e para o Lukács como um todo, ele aparece como esse elemento do salto ontológico, né? De um salto ontológico que não significa a, que o processo ele foi acabado, né? Porque houve o salto que o processo acabou. Pelo contrário, é um desenvolvimento que se dá a partir daquele salto ontológico. Então, todo um desenvolvimento histórico aí dessa humanidade, desse indivíduo, dessa personalidade, enfim, que se dá a partir daquele trabalho que vai desenvolvendo, né, essa dialética entre teleologia e causalidade, né, entre o reino da liberdade e o reino da necessidade. E aí ele vem e coloca aqui, né, esse trabalho não mais apenas como meio de vida, mas como o primeiro carecimento da vida. Eu gostaria de escutar o que você tem para falar aqui, porque eu acho que é um ponto. Isso é interessante, interessante. É. Eu começaria tentando, né, assim, partindo do reino da liberdade, quer dizer, Marx define o reino da liberdade. Como é que Marx define o reino da liberdade? Você tem o reino da liberdade e o reino da necessidade, quer dizer, mesmo no comunismo, vamos imaginar uma sociedade emancipada, você vai ter os dois, né? Você nunca vai eliminar o reino da necessidade, né? Agora, como é que Marx define o reino da liberdade? Aliás, eu não sei nem onde é que Marx define isso, mas aqui está entre parênteses. Isso, muito provavelmente, o Lukács deve ter lido isso nos manuscritos, em algum lugar, mas Marx define o reino da liberdade. Olha que interessante. Um desenvolvimento de energia humana que é fim em si mesmo, né? Quer dizer, veja bem, um desenvolvimento de energia humana que é fim em si mesmo. Quer dizer, o que é que nós somos, nós, né? Quando nós acordamos, nós gastamos o quê? Energia, energia, né? Nós gastamos energia para tudo, né? Desenvolvimento da energia humana. E tem gente que desperdiça energia, né? Com fins que são impróprios. Mas o reino da liberdade é o desenvolvimento da energia humana que é fim em si mesmo, né? Como algo, portanto, que tanto para o homem individual quanto para a sociedade tem um conteúdo suficiente para transformá-la em um fim autônomo, né? Essa questão da autonomia é fundamental, né? Não existe liberdade sem autonomia, né? Quer dizer, você tem que ter uma autonomia, você tem que ter individualidades capazes de autonomia, né? De desenvolver o quê? Desenvolver a sua energia, né? Como fim autônomo, né? Isso é muito, deu uma reflexão. Até agora eu não falei em trabalho, hein? Eu não falei em trabalho. Sabe por que eu não falei em trabalho? Porque o trabalho nessa condição do reino da liberdade, né? Ele entra como sendo que ele vai dizer aqui, ó, primeiro carecimento da vida. O primeiro carecimento da vida, né? Carecimento, a expressão é carecimento, não é necessidade, né? Tem uma diferençazinha aí entre as palavras, né? Carecimento, Bedürfnis e necessidade, Bestimmung. Quer dizer, os animais têm necessidade, mas só quem tem carecimento é o homem, né? O trabalho é o primeiro carecimento da vida, porque, na verdade, esse carecimento é o desenvolvimento de energia, não é um meio de vida, não é apenas um meio de vida, né? É a vida, certo? É a vida. O trabalho, nesse caso, numa sociedade emancipada, né?
ele seria um carecimento de vida, porque você, para viver, você tem que gastar energia, né? Se você não gasta energia, você está morto. Então, esse gastar energia é um carecimento. Isso é trabalho no sentido de um desenvolvimento, de um gasto de energia que tenha esse fim autônomo, certo? Eu gasto energia com o que eu quero, com o que eu gosto, com a fruição, né? Ou escrever poesia, ou nadar, ou pintar o quadro, ou enfim, isso é um desenvolvimento de energia humana com esse fim, né? Não é apenas o meio de vida, né? Não é assim, eu acordo, eu tenho que correr porque senão eu chego atrasado no trabalho, o chefe vai descontar lá no salário, eu tenho o meu tempo de... Isso aquelas pessoas que têm, né? Ah, mas é um meio de vida, quer dizer, é o trabalho estranhado, no sentido que ele está colocando aqui, né? Quer dizer, não é liberdade, não é liberdade, né? A liberdade, ela pressupõe autonomia. A autonomia, ela pressupõe essa capacidade, e aí entra a questão de uma capacidade, né? De adequação ao gênero. Ao gênero, você tem que pensar, né, na sociedade, no social. Isso é uma coisa está ligada à outra, entendeu? Quer dizer, é por isso que quando o neoliberalismo quebra, ele quebra uma perna da coisa, quando ele forma individualidades intimistas, particularistas, individualistas, tal, ele quebra a autonomia, ele quebra a liberdade, ele quebra essa adequação ao gênero, ele quebra o devido à personalidade, né? Quer dizer, você tem um desmonte, inclusive, de todo essa atividade humana como fim autônomo, né? Talvez a gente possa até dizer assim que isso é algo é por isso que eu digo que o neoliberalismo é pior do que o fascismo. E não foi só eu que falo isso, hein? Pier Paolo Pasolini chegou a falar quando ele disse que o consumismo, só que Pasolini, na época dele, falava em consumismo, não falava em neoliberalismo, né? Ele diria que o consumismo era pior do que o fascismo, que ele viu na Itália. Porque o fascismo você via, né? Você viu o Duce, você viu os camisas pretas, você tinha, inclusive, uma capacidade de enfrentamento, era um dever moral, né? Agora, o consumismo, o mercado é invisível. É uma coisa que está dentro, é uma coisa que está normal, que está até gostosa, entendeu? Você tem um hedonismo aí Então, quer dizer, é a pior alienação, né? E isso quebra essa atividade humana como fim autônomo, né? E o trabalho se torna meramente um meio de vida. O trabalho ele é visto como meio de vida, não como um primeiro carecimento da vida, né? Ele se torna, ao invés de ser um carecimento, o trabalho se torna uma necessidade, como os animais, né? Os animais têm necessidade, né? O gatinho aqui tem uma necessidade tremenda lá de comer, tal, é uma coisa que está né? E o capitalismo ele faz com que os homens, né? O jovem Marx havia isso desde 1844, né? Se animalizem, entendeu? Se animalizem é uma alienação, né? O Marx, que na época, né, falava o trabalho estranhado, né? O que é o trabalho estranhado? É esse trabalho cujo conteúdo ele é um conteúdo que se transformou numa finalidade heterônoma, não autônoma, heterônoma, quer dizer, exterior, certo? É uma imposição, né? É uma imposição, né, que vem de fora, né? Você passa a vida, aí você imagina como a gente vive numa sociedade triste, quer dizer, onde a maioria dos indivíduos eles têm uma vida heterônoma, uma vida de imposição de fora, né? Tem que contas para pagar,
horários a cumprir, né? Quer dizer, que espaço da vida eles têm para desenvolver, por exemplo, para ser livre, né? Hum. Talvez a liberdade possa ser identificada com outras coisas, né? Jogar, né? Jogar, né? Imagina uma sociedade do jogo, né? É uma coisa totalmente alienada, porque desde quando jogar é liberdade, né? Mas é Você está isso, falando dos jogos de apostas, né? jogos de apostas, jogos de É. azar, jogos de todo Hum. tipo aí, né? Talvez Ô, até Giovanni, manipular possa ser vista como liberdade para os perversos, né? é, Hã? eu estava pensando numa coisa, né? Que está ligado a tudo isso que a gente vem discutindo aqui. Inclusive, estava conversando disso num outro grupo aí de estudo. E aí, a questão é o seguinte, né? A gente olha para esse desenvolvimento social e desenvolvimento do indivíduo, e quando eles entram numa convergência aqui, né? O que o Lukács está falando, né? Esse trabalho não como um constrangimento, como uma necessidade, uma obrigação, né? Mas sem sentido, né? Mas como um carecimento, como algo que não se tem, mas se deseja, né? Se quer, por isso efetivamente humano, né? Agora, vamos pensar assim, né? Num primeiro momento lá atrás, quando a gente olha para o manuscrito, por exemplo, quando a gente olha para o Manifesto Comunista, né? Quando Marx está lá dizendo, olha, você tem uma sociedade capitalista que está contribuindo de alguma forma com o processo civilizatório, né? Porque ela tem contribuições inegáveis, tem uma, uma melhora aí, né, significativa e um aumento das forças produtivas, enfim. Você tem pontes, você tem ruas, você tem embarcações, você tem aviões, aviões eu nem sei se ele estava naquela época, enfim, mas você tem uma melhora significativa de possibilidades científicas, de tecnológicas, de infraestrutura para toda a sociedade, para a sociedade de uma forma geral, né? Era visto aqui, pelo menos essa era a promessa. Então você tem um desenvolvimento da sociedade no sentido geral, né? Pelo menos vislumbrado ali, mas não necessariamente um desenvolvimento daquele indivíduo que está produzindo esse mundo, pelo contrário, Marx assinala em outros textos, né, ele vai assinalar que quanto mais o trabalhador trabalha, mais ele se empobrece, né, e ele está falando de vários aspectos da vida, né, desse trabalhador, a gente sabe, mas você depois chega numa situação onde nem tudo, nem essa produção, nem esse aumento das forças produtivas não contribui nem para a sociedade como um todo, de forma global. A gente não consegue nem vislumbrar mais essa promessa, porque a gente está diante, por exemplo, do colapso ambiental, né? De um fim da própria sociedade, da própria humanidade, do próprio planeta, que, enfim, colapsaria, né? Diante dessa continuidade, né? Então, o que nos faz pensar assim, como essa coisa se transformou, né? Como esse processo ele foi se transformando, se deformando, né? E ele se mantém hoje auxiliado pelo desvirtuamento desses sentidos da vida humana mesmo e do desenvolvimento da história humana, né? Enfim, acho que você entendeu o que eu estou colocando, a linha, né? Como ela é de Exato. oposição a isso. Essa questão do trabalho que você coloca aí, né? É interessante que ele diz aqui, o trabalho for efetivo e completamente dominado pela humanidade. É como se o trabalho ele fosse uma, vamos dizer, ele fizesse parte, né, do reino da necessidade, né? Porque até pela própria condição do ser, né, da espécie, né, que ela né, ela precisou, né, é, trabalhar para comer, né? Quem não trabalha não come. Era aquela, né, quando você não tinha um desenvolvimento das forças produtivas, então você tinha
essa obrigação aí de, né, o trabalho como tripalho, essa coisa toda. O trabalho foi efetivo e completamente dominado pela humanidade só quando ele tiver em si a possibilidade de ser não apenas meio de vida, mas o primeiro conhecimento da vida, só quando a humanidade tiver superado qualquer caráter coercitivo, a coisa da coerção em sua própria autoprodução. Quer dizer, você, quando aquilo que a gente comentou aqui, né, uma democracia dos conselhos, né, a auto-organização dos produtores, né, quer dizer, esse é o ideal é o ideal comunista, né, de Marx, né? Marx nunca escreveu um livro dizendo que era o comunismo, mas ele, algumas linhas ele falava na auto-organização dos produtores, né? Então, quer dizer, você não tinha esse caráter coercitivo, né, nessa autoprodução, né? E aqui, ó, você abre o caminho social da atividade humana como fim autônomo. Quer dizer, Lukács ele está na linha, vamos dizer, numa linha de uma utopia, né? De uma utopia marxiana, que evidentemente no próximo parágrafo, que nós não vamos ler, mas vamos retomar essa discussão, mas que ele coloca essa questão do livre emprego de si, né? Livre emprego de si. Olha que interessante, né? Quer dizer, quem é que tem hoje o livre emprego de si, né? Quer dizer, eu particularmente, que me aposentei, talvez eu possa dizer que hoje eu tenho um livre emprego de mim mesmo, né? Eu acordo assim, né? Às vezes, eu digo, puxa vida, eu sou um privilegiado nesse país de miseráveis, porque eu não tenho, né? Quer dizer, ah, e olha que já estão falando aí que vai ter várias reformas da Previdência nos próximos anos. Mas o fato é o seguinte: o fato é que essa questão que o Lukács está colocando é uma questão tão atual hoje que nós nem imaginamos como é que a esquerda não se apropria dessa discussão, essa discussão da jornada 6 por 1, essa discussão aí né, da reforma trabalhista, dessa forma de gestão, né, que é coercitiva, né, é coercitiva, isso que você falou, ó, ser coordenador, você vai ter que, né, quer dizer, você vai ter que exercer uma coerção, porque você tem que ser coercitivo se você for gestor, porque o sistema de gestão é um sistema da coerção do capital, né? As organizações hoje são organizações autocráticas, seja elas quais forem, né? Universidade, judiciário, saúde, qualquer lugar onde você entre, certo? Você tem alguém que manda e o resto que obedece, né? Quer dizer, uma auto-organização, né? O ideal, né, da nossa categoria, né, Matheus, que os professores sempre pensavam assim, que nós nos auto, Gestávamos. auto, autogestionários, né? Quer dizer, se você for ver assim, um departamento, um conselho de curso, uma congregação, né? Mas, no fundo, se você for olhar direito, é uma ilusão. É uma ilusão, porque aquilo dali você tem uma lógica, você tem uma cultura do mando, do poder, entendeu? Que perpassa as hierarquias. Ali a coisa. Quem fazia essa discussão muito aqui no Brasil era o saudoso professor Maurício Trachtenberg. Não sei se você conheceu, né? Sim. Maurício Trachtenberg fazia uma discussão, né? Não era comunista, mas era anarquista, mas era um anarquista que lia muito bem Marx, lia muito bem Weber, né? Quer dizer, crítico da burocracia, da ideologia e tal. Ele tem até um livro clássico aí, Burocracia e Ideologia, mas é esse elemento que o Marx fala aqui, né? Esse elemento que ele diz que é qualquer caráter coercitivo em sua própria autoprodução. Quer dizer, a humanidade tem que superar esse caráter coercitivo, né? E é uma discussão da democratização, né? Que é um tema muito caro a toda a escola de Budapeste.
A escola de Budapeste, com as expressões aí da Agnes Heller, na época, quando era marxista, Ferenc Ferrer, tá, o pessoal todo, eles têm essa discussão. Inclusive, eu tenho um livro aqui do Andras Agedos, intitulado Democracia e Organização. Né? O livro está em inglês, eu comprei na estante virtual, por acaso. Democracia e Organização. Eu vou ver se eu aproveito alguma coisa lá, se tiver alguma coisa interessante, eu socializo. Porque é uma discussão tão atual, e eles faziam essa discussão nos anos 70, porque você tinha o socialismo burocrático, você tinha uma experiência socialista, stalinista, que era toda demarcada pela burocratização, pelo elemento coercitivo, né? Que esses autores faziam uma crítica, né? Né? E que depois se esqueceu, principalmente depois do fim da União Soviética. Parece que ninguém precisa mais discutir mais essas coisas, porque nós estamos, né? Nós já estamos no reino da felicidade liberal, né? Da democracia, né? O nosso único problema é a extrema-direita, o resto é só felicidade. Então, quer dizer, ninguém discute mais essas questões que as organizações elas padecem, né? A política padece, né? A cultura, as relações, uma sociedade como a nossa, se a gente for pegar o Brasil, né? A nossa tradição escravista, de relações de poder, né? Relações entre os sexos, olha só, uma coisa que quem trabalhou muito isso foi a Agnes Heller, na época que ela era marxista. Ela tem, né, Revolução da Vida Cotidiana, né, tem um livro muito bonito de entrevistas que se intitula Revolução na Vida Cotidiana. E esse tema aí da teoria das necessidades, né? Que na verdade a tradução é teoria dos carecimentos em Marx, né? Que só tem em espanhol. Eu ainda vou fazer a tradução desse livro e publicar pela Praxis os direitos autorais que se danem, porque nós não temos esse livro traduzido para o português, um livro tão importante para pensar essas questões da vida cotidiana, do trabalho, da família, do lazer, desse tema que eu acho que você deve explorar na tua pesquisa quando você for discutir o estranhamento no trabalho, mas você não pode ficar só no trabalho, na organização do trabalho, né? Porque geralmente esse é o viés sociológico, né? É, é o viés sociológico, a psicologia organizacional pega muito, né? E vide Christophe Dejoux, né? Que se foca só na questão da organização do trabalho, mas não faz a crítica do metabolismo social, né, das relações que diz respeito a essas outras instâncias, aonde você tem o estranhamento. O estranhamento ele está na vida social. O estranhamento ele não está só num lugar, né, que você está, tipo assim, como se a empresa fosse alienada, mas o teu consumo, o teu lazer, a política fossem livres, né? O que é uma visão liberal, né? É uma visão liberal. E Lukács, ele no final da vida, ele fez essa crítica, olha, o estranhamento ele está na vida social, né? O estranhamento, a manipulação está na vida social. Aliás, ele confunde as duas coisas, né? Estranhamento com manipulação. A manipulação, ela é o veículo do estranhamento, né? É o veículo do estranhamento. O capitalismo manipulatório é o capitalismo do estranhamento, aonde ele vê esse estranhamento não apenas no trabalho, né? É importante que se diga, e isso é que diferencia o Lukácsiano de outras vertentes marxistas, que geralmente se focam só na questão da exploração, né? Da produção, que é importante olhar, tá? Né? Mas a questão da reprodução, ela não pode ser deixada de lado, né? A questão do consumo, a questão do lazer, a questão do tempo livre, que é um ponto que o Lukács toca muito, né? O tempo livre, o que é que se faz com o tempo livre,
que isso é uma pesquisa que talvez merecesse ser feita, né? Fazer uma pesquisa assim né? De repente se prepara aí um questionário e tenta, né? O que é que as pessoas fazem no tempo livre, né? Aí você vai ver o estranhamento, né? Você vai ver aquilo que é tão pior quanto está na empresa, né? Sendo lá mandado pelo patrão. Então é isso. Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí. Eu acho que você já trouxe muitos elementos importantes aí para a discussão e para a gente compreender esse ponto que para nós da psicologia é fundamental, que é o desenvolvimento da personalidade e como ele está vinculado a esse desenvolvimento material da sociedade, né? E é esse o esforço. Acho que esse é o grande esforço, né? Se apropriar dessas categorias que permitam, né, a gente olhar para a realidade, olhar para essa realidade que a gente tem e buscar nela, né? Buscar nela as novas categorias que vão permitir que a gente entenda a totalidade, né? E essa interlocução que os indivíduos têm com essa totalidade, né? Como isso pode fragilizar, degradar a personalidade ou, pelo contrário, né? Produzir uma personalidade mais integral, mais efetiva, né? E isso se reflete não só numa questão de saúde mental, porque nós estamos falando de psicologia, mas se reflete em cidadania, se reflete na questão ética, enfim, se reflete no ser humano, inteiramente humano, né? Não no homem inteiro, Perfeito. mas no inteiramente humano. É isso aí. Inclusive, seres humanos, indivíduos capazes de mudar a sociedade, né? Exatamente. Porque quem tem transtorno mental não muda nem ele próprio, né? Imagina a sociedade. É Então, a difícil. questão da saúde mental, ela é um ponto importante, né? Só para você ver como o neoliberalismo, ele pega na raiz, ele destrói na raiz a possibilidade da transformação social, porque os transtornados, eles não mudam a sociedade. Mas é por isso que a questão de você ter essa capacidade, né? É, 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 esse devido à personalidade, ele se refere mais a um fim prático no sentido mesmo revolucionário, né? Quer dizer, É, não é meramente, né, uma questão eu de acho um que bem-estar, é, né? e uma questão importante disso que você está falando é esclarecer que esse transtornado que você está colocando é esse sujeito do trabalho sem sentido aqui, né? Esse sujeito Exatamente. que é constrangido. E não o louco, né? Porque senão alguém pode escutar e falar assim, Não, 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 estamos não. falando mal Não das é, pessoas que têm é alguma questão, né, fora da alguma, norma. Não, pelo alguma contrário. incapacidade, não. É, Pelo contrário, né? Essas pessoas fora da norma, às vezes, é que conseguem furar a bolha, né? E conseguem acessar o genericamente humano, né? E trazer contribuições para a sociedade aí, não, exatamente. É, contribuições. Mas esse exatamente. transtornado, esse normótico, né? Esse sujeito preso à particularidade. Esse é o verdadeiro transtornado que nós estamos lendo aqui, né, Giovanni? Que você está Perfeito. falando aí, para ninguém te entender mal. E me cancelarem, né? Mas é isso aí, É, Matheus. um abraço, Então, até Giovanni. a próxima terça. Um abração aí para Um vocês. abraço para Tchau, todos tchau. nós. Até mais. Tchau, tchau.